Fala pessoal, beleza? Vamos lá, ó. Questão 128, Enem 2021. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente, com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, V0, e para o ângulo de disparo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, o módulo de G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando o seno de 53 graus igual a 0,8, o cosseno de 53 graus igual a 0,6, e desprezível a ação de forças dissipativas, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Muito bem, gente. Uma questão de balística. é, o canhão B vai disparar um projétil. Ele falou no enunciado que no ângulo de 53 graus esse projétil consegue tangenciar o ponto P, então ele acaba atingindo lá o canhão no ponto A, fazendo aquele famoso arco de parábola, né? Então ele vai fazer uma trajetória mais ou menos assim, tangenciando o ponto P e chegando lá no ponto de disparo. Beleza. Bom, gente, eu quero que vocês, antes da gente começar a resolver, eu quero que vocês observem aqui uma coisa. Eu fiz um desenho aqui, e nesse desenho eu busquei reproduzir esse triângulozinho que eu vou marcar ele aqui assim, ó. Esse triângulo é muito importante que a gente observe ele, tá aqui ele, ó. Nesse triângulo, nós temos na hipotenusa a velocidade inicial do projétil, tá? A velocidade com que o canhão lança ele. Nós temos um cateto adjacente aos ângulos, tá aqui, ó. Esse triângulozinho eu reproduzi ele aqui azulzinho aqui no cantinho, tá certo? Então, nós temos a velocidade inicial como sendo a hipotenusa do triângulo, vou anotar ela aqui. A velocidade inicial é a hipotenusa do triângulo. Aqui embaixo nós temos a projeção da velocidade inicial sobre o eixo x. Está aqui o módulo dela, V0x. E aqui a projeção da velocidade inicial sobre o eixo y. E aqui no nosso triângulozinho está aqui a componente V0y. E aí, olha só, nesse triângulo, está aqui o nosso ângulo θ. Nesse triângulo, se a gente aplicar seno e cosseno, e se precisar tangente, a gente vai ter o seguinte, ó, que o V0x, ele é o cateto adjacente ao ângulo θ, né? Então é V0 vezes o cosseno do ângulo θ. E V0y, porque ele é o cateto oposto, vai ser V0 vezes o seno do ângulo θ. Então a gente vai precisar disso aqui já já. Tá, agora vamos lá estudar o movimento. O projétil foi lançado, passou aqui no ponto P, bateu lá no canhãozinho A. A gente vai decompor o movimento balístico, o movimento real, em dois movimentos, né? Como sugere o Galileu. Então a gente vai pensar num movimento que acontece na direção vertical, na direção horizontal, quer dizer, à medida que o projétil vai voando, como se uma sombra dele acompanhasse ele aqui embaixo, aqui, onde está passando esse marcador. Né? Então, ao mesmo tempo que o projétil vai voando lá no movimento dele real, a sombra dele aqui embaixo vai se movimentando. A mesma coisa acontece na direção vertical, né? À medida que o projétil vai subindo, a sombra dele aqui na vertical sobe, atinge o ponto mais alto da trajetória, depois ele volta a cair até chegar no ponto do canhãozinho A. Então a gente vai dividir esse movimento nesses dois movimentos que compõem ele, o movimento na horizontal e o movimento na vertical. O movimento na horizontal, que eu coloquei aqui no diagrama um eixo X, o movimento que acontece em X é um movimento de que tipo? Aquela sombra que andou aqui em X, ela andou descrevendo que tipo de movimento? Observem que, durante todo o voo balístico, gente, o projétil está sujeito somente à ação da força da gravidade.
Então, ele vai ter durante todo o voo dele somente a aceleração da gravidade, que é estritamente vertical, e para baixo. Então, não existe aceleração nem projeção de aceleração na direção horizontal, na direção x. Em outras palavras, o movimento em x é um movimento uniforme. Então, aquela sombra que viajou aqui em x, na horizontal, ela se movimentou com velocidade constante. Então, como o movimento é uniforme, eu posso calcular a velocidade desse movimento utilizando a velocidade média, né? Então, a velocidade em x, que não vai mudar, é a constante, é igual ao deslocamento, 120, que foi o deslocamento que ela teve em x, durante o intervalo de tempo que ela demorou para se mover. Eu não sei que intervalo de tempo é esse, mas está aí a velocidade inicial em x. Ok. Na direção y, nós temos aceleração. Então, o movimento em y é um movimento uniformemente variado. E aqui, gente, como nós temos a velocidade inicial em x em função do tempo, porque nós temos o deslocamento em x, nós também temos o deslocamento em y. Reparem que o projétil atinge aqui o canhão, e o canhão está a 35 metros de altura. Então, a posição dele em y é 35 metros. Então, a gente pode usar a equação do movimento em y, que é um movimento uniformemente variado, com as posições que ele atingiu 35 metros na subida e na descida. Então, vai ficar a equação que envolve velocidade e as posições, né? Então, vai ficar delta S na direção y, tá? Estou colocando um y só para lembrar, é igual a velocidade inicial em y vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, ΔY quem é? ΔY é o deslocamento em y, que é de 0 até 35, que é 35. Isso é igual à velocidade inicial em y vezes o tempo. Agora, repara aqui, ó, lá no movimento em x, ó, o tempo de movimento, eu posso isolar ele aqui e escrevê-lo em função da velocidade em x, ó, 120 sobre v0x. E aí eu vou jogar esse tempo de movimento, aqui, esse tempo de movimento aqui, ó, aqui dentro, ó. Aqui, o tempo de movimento aqui outro tempo de movimento aqui. Então é isso que eu vou fazer. Onde aparecer o tempo de movimento, eu vou colocar aquele valor lá. Então vai ficar V0y, então vezes o tempo, 120 sobre V0x. Agora, a aceleração. Reparem que a aceleração é negativa, hein, galera? Ela está aqui contra o nosso referencial y, ó. Todos os vetores que apontarem para baixo vão ser negativos, tá certo? Então, a aceleração vale a gravidade, que vale g, que é 10 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. E a gente sabe que o tempo é 120 sobre a velocidade inicial em x. Isso aqui tudo está ao quadrado. Então, continuando, 35 é igual. Quem é V0y? Lá em cima, lá, ó. V0y é V0 vezes o seno de 53, que ele deu lá no enunciado, ó, seno de 53, 0,8, vezes 120, dividido por V0x, que é V0 vezes o seno, que é 0,6. Menos 10 dividido por 2, 5, que multiplica 120 ao quadrado, 14.400. Sobre V0x, que é V0 vezes o cosseno, todo mundo aqui está ao quadrado. Então, vou tirar já esse parênteses daqui, e vou colocar já todo mundo ao quadrado. Quadrado, quadrado. Ah, sim, esse cosseno foi dado também, tá? Esse cosseno está aqui, é o 0,6. Então, vai ficar vezes 0,6 ao quadrado. Continuando, 35 é igual. Essas continhas não são muito difíceis de fazer, não. Eu vou usar uma calculadora aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? Mas vamos lá, vamos iniciar já aqui, ó. V0, esse V0 com esse V0 já foi, aí vai ficar 0,8 vezes 120 dividido por 0,6. Vai dar 160. Então, aqui está dando 160.
160. Menos 5 vezes 14.400 dividido por 0,6 ao quadrado. 200 mil. Então, vai ficar 200 mil sobre V0 ao quadrado. Seguindo aqui, passa 200 mil sobre V0 ao quadrado. Para o outro lado, ele vai positivo. Isso é igual a 160 menos 35. 200 mil sobre V0 ao quadrado é igual a 125. V0 ao quadrado é 200 mil sobre 125. 200 mil dividido por 125, V0 ao quadrado é igual a 1.600, V0 igual a raiz de 1.600, 40 metros por segundo. É isso aí, gente. Então, a gente precisou lembrar um pouquinho do movimento balístico, a composição de movimentos horizontal uniforme e vertical uniformemente variado com a aceleração da gravidade e um pouquinho de matemática. Beleza? Então valeu, galera. Bora estudar aí, moçada. Até mais.